Hoje eu vou analisar a partida do Manchester United contra o Tottenham. Partida essa que termina em 1 a 0 com um gol do Tottenham de James Maddison. E sim, eu fui assistir esse jogo porque é o jogo dos que não foram. É o jogo dos times do entretenimento da Premier League. O jogo que você nunca sabe como vai ser. Realmente, foi totalmente contra a minha expectativa. Eu imaginava um jogo extremamente aberto, de um 3 a 2, de um 4 a 3 e de uma goleada enorme. Mas não foi isso que a gente viu em campo, cara. E hoje eu vou falar um pouco sobre a parte tática dos dois times, abordar tudo que eu vi de positivo e negativo nos jogadores e no que rolou em campo nas ideias dos dois clubes e tentar chegar em um veredito aqui, até para os torcedores que me seguem, tanto do Manchester quanto do Tottenham, que sempre me pedem vídeo. Para quem caiu aqui de paraquedas e não me conhece, eu sou o Corvo, apresentador desse canal, seja muito bem-vindo ao Plano Plus. E sim, eu coloquei tanto o Manchester United quanto o Tottenham em patamares bastante parecidos durante toda a temporada, né? Eu sempre falo dos dois em conjunto, né? Sempre colocando eles no mesmo lugar. E muito porque os dois clubes estão passando por uma crise assustadora e inexplicável. Apesar do Manchester United ter uma montagem de elenco muito problemática, isso não explica a fase atual. E o Tottenham pior ainda, cara, porque o Tottenham tem elenco pra estar na parte de cima. E é claro que esses maus resultados que eles vêm tendo têm motivos diferentes, ok? A gente tem um Ruben Amorim que pega um trabalho no meio da temporada pra tentar resolver um time extremamente problemático, que já tava muito mal. E por outro lado, a gente tem a queda bizarra de rendimento de Ange Postecoglou e uma ideia que não tá dando muito certo. Basicamente, nesse jogo, o primeiro tempo foi um tempo bastante equilibrado. Eu senti um equilíbrio entre as duas equipes. Eu senti que no jogo inteiro, num conjunto geral, o Tottenham, ele não estava controlando as ações do jogo realmente com muito poder, mas ele estava sendo mais letal, ele estava criando chances que eram mais poderosas no ataque. Então o Tottenham parecia chegar menos no ataque, com menos constância, né? Não é aquela coisa de ficar empurrando o cara para trás em campo, mas ele chegava com mais qualidade e em alguns contra-ataques a gente conseguiu ver isso, né? Tem aquele lance ali que gera o gol de James Maddison, que eu achei falha de Onana, com toda a sinceridade do mundo. Eu acho que espalmar pra frente do jeito que ele espalmou é algo muito ruim, mas eu entendo, a bola foi de uma maneira que muitas vezes não dá pra espalmar pro lado e acabou acontecendo. Não é o pior erro do mundo, que esse goleiro já cometeu, mas é um erro. Eu sinto que o resto do jogo dele foi bom também, então de certo ponto eu tenho até que fazer uma defesa desse goleiro, porque realmente no resto do jogo ele foi até bem. E aí quando a gente olha pro segundo tempo, a gente tem um Manchester muito poderoso, muito dominante, controlando as ações do jogo e realmente conseguindo empurrar o Tottenham um pouco mais pra trás, sendo o protagonista ali das ações do jogo, tentando criar alguma coisa interessante, muitas vezes não conseguindo realmente finalizar, né? Chegar com a qualidade necessária pro ataque. Teve muitas oportunidades durante o jogo inteiro do Manchester abrir o placar, do Manchester empatar o jogo, então o Manchester ficou o tempo inteiro ali, muito perto do gol, mas nunca saía. E isso é muito problemático, mas é um sinal bastante positivo pra você, torcedor do Manchester, porque o nível de atuação do Manchester melhorou bastante, cara, subiu de nível. E talvez seja porque o Tottenham é um time muito ruim, ou porque o Manchester tá melhorando com o passar do tempo. Em padrões táticos, eu volto a repetir o que eu falei no outro vídeo, né? Eu acho o Ruben Amorim melhor que Erik ten Hag nos padrões táticos. Eu acho excelente o que ele faz em campo. Eu acho que tem uma qualidade muito boa realmente dentro da ideia dele, cara. Falando um pouco da parte tática do jogo, né? O que a gente vê aqui? A gente vê um Tottenham usando 4-3-3, que muitas vezes parece ser um 4-2-3-1, né? Com James Maddison se juntando à linha de ataque. E a gente vê um Manchester United usando um 3-4-3 ali, padrão, né? Um 3-4-2-1, como você queira falar que é a formação, basicamente essa aí, tá ligado? E é um jeito bastante interessante de você utilizar os jogadores, né? A gente vê que tem um certo tom crítico de uma galera ali para o espaço que os dois times acabam cedendo em campo. O Tottenham por super povoar lados de campo, né? A gente vê uma tripleta, por exemplo, na direita do campo, com Kulusevski, Bergvall e Pedro Porro juntos. Kulusevski, como diria Guardiola, eles juntos ali formando aquela tripleta na direita do campo e do outro lado também tendo uma tripleta ali de Son, Maddison e Spence. Mas o que a gente nota também é que Bergvall pisa um pouco mais no meio de campo para ficar mais ao lado de Bentancur, enquanto o Maddison é mais objetivo em chegar ao ataque. A gente vê que esse padrão tático faz com que tanto o Ben Davies quanto o Danso fiquem um pouco mais isolados do resto do time e sejam os únicos defensores na maior parte do tempo. A sorte do Tottenham é que o Manchester queria ter um pouco do controle da bola durante o jogo, porque se ele desse mais bola pro Tottenham e o Tottenham tivesse que ficar atacando, com certeza ia gerar algum contra-ataque letal em algum momento. A sensação que eu tenho é que o Tottenham atualmente, pra atacar, ele simplesmente deixa espaço demais na defesa. Não tem mais aquele equilíbrio que anteriormente tinha. Talvez seja por causa da falta de algumas peças que estava tendo anteriormente e por isso que o Tottenham acabou perdendo. Mas aí abre aquela interrogação, né? Será que vale a pena ter um treinador que precisa de peças tão boas pra ganhar o jogo de verdade, pra ser melhor que o adversário? Porque a gente vê que Vicario foi essencial pra ganhar essa partida. Se não fosse Vicario, se fosse o tal do Kinski, ou até mesmo o outro goleiro que tava tendo, o Tottenham teria perdido esse jogo, com toda certeza. Eu não tenho dúvida disso. Vicario foi um monstro em campo. Ele foi absolutamente brutal, cara. E é uma diferença muito grande, né? Quando você olha pro goleiro
goleiro do Manchester. Então, essa ideia desafiante do Tottenham de estar sempre atacando com muitas peças, com alta velocidade, criando essa dinâmica que muitas vezes o jogador não precisa nem ter habilidade para poder marcar um gol, porque ele vai ganhar uma bola gratuita para ele poder fazer o gol. Essa dinâmica, ela custa muito, cara. Então, o Tottenham é um time exposto e por isso que tomou tantos ataques. Acredito que o ataque do Manchester é muito fraco em comparação ao que era anteriormente, né, com outros treinadores. É difícil do Manchester atacar com qualidade nos jogos, mas o Tottenham facilitou muito a vida deles, cara. Por isso também isso explica esse volume de jogo, né? A gente olha para as estatísticas, a gente tem uma posse de bola parecida, né? O Tottenham com alguma vantagem. O Manchester gerou 1.52 de XG quando o Tottenham gerou 2.23. Duas grandes chances pro Manchester, uma pro Tottenham. 16 finalizações e 22 do Tottenham. Você vê que foi um jogo muito ofensivo, com muito espaço. Foi realmente com muito entretenimento esse jogo, cara. Foi um jogo que eu vi ação de 90 minutos, cara. Foi 90 minutos de alguma coisa. Assim, eu entendo que irrita o torcedor, esse toque-toque de bola do Manchester, né, pra criar dinâmica. Não é o que eles estão acostumados e tudo mais. Mas a gente também tem que ver que, quando a gente olha pra parte tática, a gente tem um time que consegue alargar a formação e comprimir ao mesmo tempo e criar dinâmicas rápidas que muitos adversários não vão conseguir parar, cara. Então o Manchester tem um padrão de ataque, de se defender na parte tática do treinador, que é de elite, sim, cara. É muito bom. Tá faltando, talvez seja as peças certas, cara. Eu não sei se a Amorim vai ter tempo suficiente pra conseguir fazer acontecer. Por exemplo, uma das críticas que eu tinha era, por exemplo, a não presença de Casemiro no time. Mas assistindo o jogo eu entendi o porquê. Quando você olha pra o que os outros volantes fazem, Casemiro não tá fazendo, né? É bater, cara. É tentar roubar a bola, é tentar ir atrás da bola. Casemiro não tá mais tão rápido, ele não consegue jogar nessa dinâmica de jogo rápido que esse cara tá propondo. Esse cara quer bola rápida, e ele quer bola rápida com qualidade. E ele vai precisar dos jogadores certos pra isso. Acredito que o que a gente teve em campo não foi o certo. E é claro, tem uma crise de lesão aí pela frente e só tinha Lindelof no banco de reserva, então não tem como culpar. O Tottenham tinha total vantagem pra vencer esse jogo. Era na casa deles, eles tinham reserva e eles tinham tudo pra ganhar. E ainda assim, pra mim, essa partida merecia ser um empate. Eu sinto que o Manchester não foi o time pior em campo. Na verdade, eu sinto que o Manchester jogou muito bem. Só faltou das suas peças aí do ataque, né, que deixaram muito a desejar e que eu vou falar um pouquinho mais pra frente. Então, em padrões táticos, foi isso tudo que a gente viu. Um jogo bom dos dois times, boas execuções, um jogo aberto, um jogo legal de se assistir. E sim, o jogo do time do entretenimento, né? Os dois times do entretenimento. Só que, cara, eu não tenho como bater também na tecla e dizer que o Rubem Amorim não vai ganhar nada nessa temporada, porque eu volto a repetir, os padrões estão subindo. Então eu não sei como vai ser, por exemplo, uma campanha de Europa League. Eu não sei. Eu vejo um time bom que não ganha, o que pode ser um problema muito grave pra um time grande. Mas aqui eu cito aqui o Forest, por exemplo. Quando o Nuno Espírito Santo chegou no Forest, tava dando merda, tava ruim, tava com a pontuação lá embaixo. Inclusive a pontuação de hoje de Nuno é muito prejudicada pela do início dele. A galera tava pedindo a cabeça dele. Só que quando você assistiu o jogo, você via em campo, aqueles padrões e tudo mais, você notava que havia qualidade pra dar continuidade ao trabalho. É o mesmo que eu cito aqui de Rubem Amorim. Pra mim, o Manchester tem que continuar acreditando nele. Parece ter qualidade pra vir algo melhor aqui pra frente. Enquanto no caso de Postecoglou, cara, sim, tem a volta dos jogadores lesionados, isso melhora a qualidade, mas eu sinto que esse trabalho tá muito desgastado pra voltar a alguma coisa. Eu acho que é melhor que o Tottenham, ao final dessa temporada, busque outro treinador. Não dizendo que Postecoglou é um treinador ruim, eu não acho. Eu acho ele um excelente treinador. Eu só acho que não deu certo no Tottenham e o desgaste foi tão grande que não vale a pena continuar. Até pra quem vai pedir minha opinião, eu já tô deixando ela aqui antes de eu terminar o vídeo. Se tá gostando desse vídeo, tá gostando dessa análise, não esqueça de deixar o like. Outra opção que você tem aqui de ajudar o canal é você usar a opção de hype aí na aba de comentários. Você passa pro lado, usa o botãozinho de hype, tem um hype gratuito aí. Você pode ajudar esse canal aí mais pra frente. Pra quem quiser ter um contato maior comigo e ver o que eu comento diariamente, você tem o meu Twitter aí, @ddcorvo, vai estar na tela, você vai poder ver ele e quiser me buscar, tá lá, ó. Me segue lá que você vai ter eu diariamente comentando as coisas. Bom, cara, agora a gente vai pra parte interessante. Eu vou comentar de quem jogou mal e quem jogou bem nos dois clubes. Eu vou começar pelo Manchester United, cara, e eu vou falar aqui primeiro de quem jogou mal, ok? Vou dar uma ênfase a esses jogadores primeiro. Eu, em primeiro lugar, cito Rasmus Højlund, que é um jogador que eu acho que eu tenho que falar um pouco mais. E, cara, eu já perdi a paciência com o Højlund. Ao momento atual, eu já perdi a paciência com ele. Eu não tenho mais. Ele é um jogador ruim, ponto final. Assim, o Højlund, o que a gente vê dele é que a Atalanta era tão bem treinada que ele parecia ser um jogador bom. A Atalanta é aquele lugar, né, que faz o jogador se sair bem, porque o treinador Gasperini é excelente. Qualquer jogador, mais ou menos, se sai bem. Mas quando você põe num lugar realmente difícil, a gente vê que é um jogador de verdade, cara. E não tem qualidade de marcação, não sabe marcar. Não tem qualidades criativas necessárias pra jogar com o Rubem Amorim ou com qualquer treinador sério. E não compensa também nos gols, porque também não finaliza e se movimenta bem como um centroavante de elite. Então o que a gente tem aqui é um jogador inútil. Rasmus Højlund é completamente inútil em campo. Eu falo sem tirar nem pôr nada. Horrível. Outro jogador que jogou mal pra mim, Garnacho. Perdeu muitas oportunidades. É um dos jogadores que eu mais desgosto na Premier League. Eu não entendo o hype nele como sub-21. Eu nunca vi nenhuma partida nada demais. Eu sinto que quando ele surgiu, ele me impressionava bastante, mas a não evolução dele me faz pensar que não tem nada demais nesse jogador, cara. É um jogador que perde muitas oportunidades e que tem algum talento
pra estar em um time profissional, mas isso não quer dizer que ele é o melhor do mundo ou que ele é bom e que ele vai valer o que a galera tá dizendo que ele vale. Cara, não vale. Ele é um jogador que só é titular do Manchester United porque os outros deixaram tão baixo os padrões que ele acabou como titular. Outro que eu faço aqui uma certa crítica é Joshua Zirkzee. Eu não acho que a partida dele foi ruim necessariamente, ele fez bastante coisas interessantes no jogo. O que acabou ferrando com ele é a posição que ele foi colocado. Eu não acho que Zirkzee, como meio atacante, um atacante por um lado do campo, esteja jogando na posição certa, tá na posição errada. Eu entendo, a falta de jogador, tu coloca ele lá. Ele foi sacrificado e o jogo dele foi mal, mas você vê uma qualidade incrível nele como jogador. Muita gente acha que o camisa 9 é só um centroavante de área lá, que vai lá pra fazer gol e tudo mais. Mas, cara, tem um monte de tipo de camisa 9, cara. Esse aqui é um clássico falso 9, cara. Ele é um 9 falso que gosta de flutuar em campo e tudo mais. Tem muita qualidade, isso combina com a ideia de Ruben Amorim, apesar dele pedir uma certa centralização desse 9 em alguns momentos específicos. E eu acho que Zirkzee tem que ser melhor utilizado em campo. De resto, eu termino por aqui de quem jogou mal. Eu posso citar aqui rapidinho o Dalot, né? Que eu acho a partida dele abaixo. De novo, outro cara aí inútil em campo. Eu sinto que ele faz pouquíssimo em campo. O Naná eu não vou criticar por causa disso e eu já vou começar falando dele. Eu gostei da partida dele, apesar do erro. Eu entendo, o erro acabou ferrando com tudo, mas ele fez boas defesas também. Cito aqui Bruno Fernandes, melhor jogador da fase atual do Manchester United. Pra mim, o melhor zagueiro do Manchester atualmente, Matt de Ligt. Adorei a partida dele. Gostei da partida de Maguire também. Em alguns momentos ele acabou dormindo, mas ele tava bem. Mas Aui jogando na zaga é um desperdício enorme de um jogador de tanta qualidade. Deveria estar jogando mais no ataque, mas infelizmente ele não é utilizado como ala, ele tá sendo utilizado full time na zaga. Um grande desperdício de verdade, ok? Esse jogador tem muita qualidade ofensiva, mas jogou bem o jogo também. E por último, eu cito Casemiro, cara. Eu gostei da partida de Casemiro, apesar de eu entender porque o treinador não escolhe ele, realmente. Eu sinto que ele não tem o ritmo que esse treinador pede. Finalizo por aqui o Manchester United. Agora a gente vai falar do Tottenham, cara. Assim, o Tottenham eu não vou fazer tantas críticas pesadas e tudo mais. Eu vou falar aqui de quem jogou mal no começo. Kulusevski fez uma partida ruim, não gostei, mas a partida dele foi horrível. Não gostei também muito da partida de Ben Davies, cara. Achei Ben Davies bem estranho em campo, mas ele foi bastante bem coberto ali por Spence, que tava brutal nos duelos, cara. E aqui eu já começo a falar de quem jogou bem, cara. Eu acho a partida de Spence muito boa, cara. Muito boa mesmo. Outro jogador que eu cito aqui é Vicário. Pra mim, ele é o MVP da partida. Ele foi o fundamental pra que o Tottenham não perdesse esse jogo. Cito James Maddison, que eu não entendo porque ele não é banco e porque ele não joga 90 minutos. Não faz nenhum sentido na minha cabeça. Ele tem qualidade pra jogar 90 minutos. Não conheço nenhum jogador melhor que ele. Eu sinto que o treinador tá utilizando mal Maddison. Ponto final. De resto, eu não vou citar mais ninguém. Pra mim, foram esses jogadores que jogaram bem. Aqui, eu vou fazer uma menção a um jogador que eu não vou cobrar tanto dele agora, que é Matistel. Ele acabou de chegar, ele não entende esquema tático, ele não entende a Premier League e tá tudo bem. O que eu sinto de Matistel é que ele tá com muita vontade de fazer gol nos momentos errados. Ele tá chutando demais, sem ter ângulo, sem ter qualidade, e que não adianta. Então ele deu muitos chutes ruins que poderiam ser melhor se ele trabalhasse um pouquinho mais o lance. É o que Tuchel falou sobre ele. Não tá pronto pro futebol profissional de alto nível, mas é claro, ele tá aí porque faltou jogador também, né? Então eu entendo eles colocar ele porque não tem nem o Richarlison, nem o Dominique Solanke. Então Matistel vai precisar jogar um pouco. Uma solução seria botar Son como 9 e Tel na ponta. Poderia ser um pouco melhor. Não é à toa que Tuchel criticou tanto ele como 9, cara. Não é brincadeira, não. Ele realmente arrisca coisas que ele não precisa arriscar. Às vezes tem que trabalhar mais o lance, fazer um passe, sabe? Falta. Inclusive, Tel seria uma peça muito boa pro Manchester, né? Esse 9 mais flutuando com movimentação seria muito bom pra Ruben Amorim, cara. Enfim, cara, eu termino por aqui essa análise, esse vídeo, ok? Eu queria falar sobre esses dois clubes. Eu quero opiniões de vocês aí na aba de comentários sobre o jogo, no geral. Eu quero o feedback de vocês, a visão de vocês sobre o jogo. Foi um jogo que não me decepcionou, apesar de eu esperar outra coisa, esperar uma goleada e tudo mais, muito gol em campo, mas o jogo não foi ruim, foi divertido de assistir sim. Assim, são duas equipes que entretenimento não falta. Enfim, cara, essa aqui é a minha análise, espero que você tenha gostado. Eu agradeço a você aí que já deixou o like e que hypou esse vídeo, que vai fazer ele ir pra frente, que vai ajudar esse canal a ficar cada vez maior. E eu também agradeço a você que me escutou até aqui. Obrigado a sua presença. É isso, rapaziada. Tchau.